Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Papo Café Podcast. Ao meu lado aqui hoje, Fábio Souza, da cidade de Goiânia. Meu companheiro de podcast, Samuel Carolina. Fala aí, Samuel, do Fábio. Aí, falar do Fábio é fácil, né? Falar do cara que está sempre junto com a gente. Por falar de Goiatuba, sempre esteve lá ajudando Goiatuba. Conselho tutelar, ajudou bastante gente lá, e sem falar do Ministério, né? Fico feliz demais de estar com o Fábio aqui e tenho certeza que o pessoal de casa vai ter uma entrevista maravilhosa. Bom demais, Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma alegria para mim estar com você, Fernando, Samuel, para o pessoal que está nos vendo aí, acompanhando. Participar desse podcast aqui é um motivo de muita alegria. Bom demais. Fábio, nós queremos saber quem é o Fábio Souza, aquele menininho que chegou. Eu sou gente boa. Bom, como é que eu posso falar? Nasci em Goiânia, né? Nunca deixei de morar em Goiânia, sempre morei aqui, sempre fui de Goiás, apesar que já bem rodadinho, mas sempre morando em Goiás. Aqui eu me casei, aqui meus filhos nasceram, sou casado com uma médica que também é pastora. Nós temos 2 filhos, um rapaz de 13 anos, então eu estou numa fase agora diferente, estou sendo filho adolescente. Olha só! Né? E uma mocinha que é meu tesourinho de 8 anos de idade, né? O Estevão e a Amanda. E eu sou pastor, eu fui ordenado pastor muito novo, então eu tenho 20 anos que eu sou pastor, de ordenação pastoral, fora o tempo antigo de ministério. Já fui também ter uma atividade política, né? Já fui vereador em Goiânia, fui 2 vezes deputado estadual em Goiás, cheguei a presidir a Assembleia Legislativa do Estado. Olha só. Depois eu fui deputado federal, né? De 14 a 18 eu fui deputado federal, aqueles anos bem tranquilos, que foi o ano do impeachment, o ano da cassação do Eduardo Cunha, o processo do Temer. Então, foi 4 anos tranquilos. Né? E em 18, por mais que eu tenha tido votos, né, e qualquer um pode constatar isso aí, são 17 deputados federal, você tem 3 menos votados que eu. Então, se fossem os mais votados, eu teria sido eleito. Mas com essa regra doida que tem aí, nossa, de legenda e tudo mais, eu não fui reeleito deputado federal, não me faltou votos, faltou legenda. E aí, hoje eu estou me dedicando ao jornalismo, eu voltei a ser jornalista. Tenho meu programa de televisão, voltei a ter programa de televisão, na verdade, programa de rádio, com essa voz maravilhosa minha aqui. Enfim, e a atividade ministerial, que eu nunca deixei de ter. Né? Eu sou, para continuar falando? Pode. Eu sou formado, eu sou bacharel em teologia, bacharel em história e gestão pública. Né? E o que eu gosto muito de história. Né? Se for para me escolher um lado, eu sou historiador. Mas é isso, acho que eu não tenho muita mais coisa para falar, não sou gente boa. Boa demais. Seu pai é o apóstolo César Augusto, né? É fundador da Fonte da Vida. Como é que foi o começo desse ministério? Rapaz, a Fonte da Vida como igreja, ela surgiu mesmo em 94. Né? Certo. Então assim, não é nem o tempo de ministério do meu pai. O ministério do meu pai seguramente, está com 66 anos, é seguramente quase 50 anos de ministério aí. Né? O ministério dele começou de uma forma muito interessante. Ele se converteu na Mocidade para Cristo, MPC, na época, né? Era o movimento de jovens que tinha na época. Ele se converteu nesse movimento e lá ele, junto com outro grupo de pessoas que tinham se convertido, saíram e começaram um trabalho chamado Comunidade Evangélica, que se expandiu pelo Brasil. Mas o ministério dele especificamente deu uma doida nele, lá com seus 19, 20 anos. Ele falou assim: eu vou arrumar uma casa e vou levar a menina de rua para morar comigo. Né? E aí ele fez isso. Ele trabalhava na época no COOG, que era tipo a FEBEM aqui em Goiás. E aí ele convenceu o juiz da época, provavelmente naquela época era mais fácil do que é hoje aqui, convenceu a deixar alguns meninos morarem com ele, queria restaurar esses meninos. Enfim, deu certo. Hoje a Casa Juvenil Vida Nova, ela talvez seja uma das instituições mais antigas sociais em Goiás. Ela foi registrada em 79, então faz a soma aí, vai dar o quê? 42 anos, né? 42 anos de registro dela, porque antes começou na casa, aquela coisa que crente faz muito, né? De ajudar os outros, ainda mais naquela época.
mas de registro ela tem 42 anos. Então o ministério dele começou assim. Quando eu nasci, a gente fala brincando, mas é verdade, porque meu pai casou com minha mãe foi ajudar ele com esses meninos. Entendi. Minha mãe foi para lá, foi para dentro dessa casa. Depois minha irmã mais velha nasceu, depois eu. Então eu nasci, eu tinha 28 irmãos, mais a irmã mais velha minha, né? Uhum. Eu e ela, neném, 28, morando na casa do meu pai. Então foi assim que começou de fato o ministério do meu pai. Aí, com o tempo aí você começa a ser chamado a pregar, convidado a pregar e tal. Em 94, aquela instituição que eu falei, chamada Comunidade Evangélica, deixou de existir, certo. Né, em comum acordo, e aí surgiu várias igrejas, várias denominações desse movimento chamado Comunidade Evangélica. E uma delas que surgiu foi a Fonte da Vida, e desde 94 para cá ele é um líder, é um dos líderes principais da Fonte da Vida. Bom demais. Que responsa, hein? Sacou ele lá. Falou agora da CPI e tal, do impeachment. Cara, como é que foi ser deputado junto com o Tiririca? Nossa. Como é que foi aquela expectativa dele falar abestado lá na hora do voto dele? Eu tive... Lá são 513 deputados, tá? É um universo. Ali é um formigueiro humano. É literalmente, porque é cheio de túnel e tal. E você tem 19 mil pessoas trabalhando diariamente naquele lugar. Principalmente terça, quarta e quinta, que é um movimento muito grande. Então assim, você acaba tendo contatos com o povo. Eu era um deputado muito atuante. Eu fui membro da comissão, só esses 4 anos, né? Eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, membro da comissão do impeachment, eu fui membro da comissão de justiça o tempo todo, eu participei de 2 CPI, eu fui coordenador da minha bancada das 10 medidas de combate à corrupção, né? Enfim. Então assim, quem era atuante eu conhecia, eu conversava, porque a gente estava lá sempre junto, a gente estava lá sempre conversando, enfim. O Tiririca não era de participar, pode ser que tenha mudado hoje ou antes, não, mas nos 4 anos ele não era muito de participar, apesar que estava presente, marcava presença, mas não interagia, ficava, de vez em quando eu soltava as piadas. Até lá eu soltava as piadas dele, né? Então assim, acaba que então não tinha muita convivência, né? E ele não com todo o respeito que eu tenho por ele, né? Talvez ele gostaria, se sente mais à vontade na classe artística, eu não sei, eu não posso falar isso por ele. Então, com ele mesmo eu não tinha muito contato, mas eu tinha mais contato com aquela turma que realmente, tanto de oposição quanto de situação, aquela turma mesmo que fazia mexer o doce lá na Câmara, no bom sentido da palavra, para deixar bem claro. Não, porque tem uns que mexem o doce de forma errada, bandida de ser, né? Mas com toda aquela tensão lá, ninguém comentou, ele vai mandar uma bestada aqui, não for falar o voto dele. Ele falou muito pouco. Falou, ninguém esperava que ele falasse só aquilo, todo mundo imaginou que ele falou a bestada. Ele não falou muito pouco, ele falou nos 4 anos que eu estive lá, ele falou na votação do impeachment e nos votos que teve lá da denúncia do Temer. Então foi as 3 vezes que eu ouvi a voz do microfone. E aí ele fez aquele discurso famoso de despedida dele, que ele falou que ia sair, que não aguentava mais, acusou meio mundo lá do Congresso e tal. Eu não estava lá nesse dia, eu não estava no plenário, eu estava na Câmara, mas eu fiquei sabendo o que ele falou e ouvi depois os comentários. E disse que ia parar, que nunca mais ia mexer, né? Nada, candidatou de novo. Tá lá. Eu achei estranho pro cara. Aqui não tem orgulho. Foi muito estrategista por parte dele. Ah, com certeza. Né? Então, assim, eu quase não ouvi a voz dele, então realmente eu não sei nem o que falar. Agora, quando eu chegava perto que ele estava contando piada, eu via as piadas dele. Ficava lá perto lá. E como é que você vê essa relação entre, como você é um pastor, né? Evangélico, entre o cristão e a política? O cristão como todo cidadão, tem que participar do processo político, do processo de cidadania, né? Às vezes ele não quer nem se candidatar, ou ter um cargo público e tal, mas ele tem que participar do processo de cidadania. Ele não deixou de ser cidadão. Ele não deixou de pagar as contas dele, ele não deixou de pagar imposto. Ele, quando tem um buraco na rua, na porta da casa dele, ele quer que o prefeito, quer que os vereadores tomem providência. Eu estou falando uma coisa simples, mas vai desde simples até taxas e mais taxas. Olha o preço da carne hoje em dia. Então, enfim,
querendo ou não, o cristão ele também participa de tudo que acontece na sociedade. Como é que ele não vai interagir com a política se é a política que dá todos os ditames daquilo que a gente vai deixar de fazer ou fazer no país? Então, aquele que não quer, Platão tinha aquela frase, né? Aquele que não quer intrometer, diz que é de Platão, nem sei se é de Platão, mas atribui-se a Platão ela. Aquele que não quer participar da política apenas ser governado por aqueles que querem. Se os bons não querem participar da política, apenas ser governado por os ruins. Aqueles que querem participar, não existe vácuo do poder. Então eu acho que como todo cidadão, agora o crescimento evangélico na política, isso tem total a ver com o crescimento dos evangélicos no Brasil. Entendi. É só você ver proporcionalmente. Lógico que vai ter daqui 8, 12 anos mais deputados evangélicos, mais senadores evangélicos. Hoje já tem uma gama de evangélicos não praticantes. É verdade. Já tem. Não, então, por quê? Porque é um crescimento. Você pega pela pesquisa do próprio IBGE, você está numa crescente. E essa crescente você vai ver artistas, assim, você vai ver jornalistas, você vai ver políticos, vai ver todo mundo uma porcentagem maior. Isso é normal. É normal. É porque existe essa preconceito. Política, religião, não se mistura. Existe um preconceito. Você quer um exemplo? Meu bom amigo André Mendonça. Certo. Já foi indicado pelo presidente a vaga da Suprema Corte, do STF. Certo. O presidente quis fazer uma politicagem, né, no bom sentido. Ele quis soltar assim, um terrivelmente evangélico. Ele quis fazer graça os evangélicos, da mesma forma que a Dilma que botou lá gente terrivelmente esquerdista para agradar a turma dela. Então o Bolsonaro também fez. Político fazendo política, quem diria, né? Novidade no Brasil. Novidade. Aí a turma fala assim, tá botando que é evangélico. Pô, pega o currículo do cara. O cara é AGU, ele é concursado da AGU desde 2002. Antes era concursado da Petrobras, tem mestrado em Salamanca da Espanha, professor convidado da Universidade de Salamanca, que é a maior universidade, a melhor universidade da Espanha. Olha só. É professor convidado da FGV, é professor titular da Mackenzie, sem contar com o ministro da Justiça. Olha só. Aí um cara com preparo, com tese, ele tem tese no combate à corrupção premiada. Não é porque ele é evangélico que ele está indo, porque além de ser... Foi meio que uma provocada do Bolsonaro. Ele quis fazer graça para a turma dele, para a turma que vota nele e tal. Mas aí o que a mídia muitas vezes faz? Preconceituosa. E é preconceituosa. É verdade. Que é evangélico. Não pode porque o Estado é laico. Pô, mas pode ter judeu lá, pode ter católico, pode ter gente que ia no João de Deus. Tem ministros lá, tinha ministros lá, segundo o livro Os 11, tem 4 ministros que eram da religião do João de Deus, estavam frequentemente em abadia e tal. Por quê? Por que não pode ter um evangélico? Qual que é o preconceito disso? Quem fala um negócio desse, eu sempre falo assim, olha, primeiro que ele não é o primeiro evangélico, já teve outro. Na verdade, é um pastor presbiteriano e tal. É verdade. Mas acostumem, porque é normal a sociedade, nós temos evangélicos em todas as áreas. Acostumem com isso. Comecem a ver o trabalho do cara e não a religião do cara, poxa vida. Isso é ser Estado laico. Se a gente quer ser Estado laico, a gente tem que falar assim, eu não vou ver a religião do cara, eu vou ver o trabalho do cara. O trabalho do cara, é verdade. Isso acho que é uma das coisas mais importantes, né? Mas para esse cargo, sim, é o currículo dele, ele não está indo lá porque ele é pastor. Se for para pastor, eu tô aqui, Bolsonaro. Ele está indo. Chama que eu falo. Ele está indo porque ele tem um baita de um currículo jurídico que pode ser. Então, assim, tem muito disso. Ele melhorou muito. Já foi muito pior. Mas acostume. É um processo sem volta. É inevitável isso. É verdade. Hoje, o melhor jogador do Brasil, jogador brasileiro. Quem que é o melhor jogador brasileiro? Hoje, é o Neymar. É o Neymar, é evangélico. E é desde criancinha. Pergunta pra ele, você vai ver. Se ele é praticante ou não, é outra história. É outra conversa, mas ele é evangélico. A faixinha tá sempre, é igual Jesus. Pois é, mas é evangélico. Você vai nos outros, você vai ver os caras que ganham as medalhas agora da Olimpíadas. O ídolo, evangélico. A menina do skate, evangélica.
Mas a outra que deu pirueta lá. Artística, ginástica evangélica. Mas por que os evangélicos são mais abençoados? Não tem nada a ver. Eles ganharam porque eles treinaram e chegaram lá, a capacidade deles. Por que tem tanto evangélico ganhando? Porque os evangélicos subindo, estão tendo mais evangélico na sociedade. Então acostumem, vai ser assim. Vai ser assim, né? É inevitável. Você pega a linha do IBGE, não tem jeito. Não, e tem no currículo, não importa. A menina a fadinha, né? Ela ganhou por quê do skate? Pela evangélica? Não, ela ganhou porque ela é uma baita do skatista. Ela faz coisa lá que eu nem sabia que existia. Né? E ela não aceitou andar no ônibus político, não. Você viu? Ela recusou. Ninguém apoiou ela, não foi não. Pois é, então então, menina toda cheia de estilo, eu sou fã dela, viu? Mas assim, eu nem sabia que tinha aquilo lá, ela ganhou, porque ela sabia fazer aquelas manobras todas, se divertiu pra caramba, tava super preparada lá, em 13 anos ganhou uma medalha de prata. Olha só. Então é isso. E falando no Cristão e Política, tem um livro sobre esse tema, não tem? Tem sim. Meu último livro publicado pela Editora Vida, a Editora Vida é uma das maiores editoras do Brasil. Chama A Bíblia, o Cristão e a Política. Que eu falo sobre, aí é um livro voltado evidentemente mais para cristão, mas para quem acredita na Bíblia, eu falo do que a Bíblia está na política, a política está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Certo. Os textos, praticamente todos têm registro de passagens, de história, de ideologias, de ensinamentos, de fundamentos e tudo mais. E muitas vezes tem preconceito, mas é um preconceito, gente, vou ser muito sincero com vocês. E eu fiz uma pesquisa para escrever esse livro. É um preconceito tupiniquim, é um negócio nosso, é uma jabuticaba. É o brasileiro que tem isso. Americano não tem isso, o europeu não tem isso, é brasileiro. Eu vou dar um exemplo para você. Angela Merkel, para mim é a melhor governante que nós temos, a primeira-ministra da Alemanha, é filha de pastor. Lá o povo quer saber, não tá nem aí pra isso, quer saber se ela é boa. E ela me parece que porque ela tá há 14 anos só vai sendo reeleita, então acho que o povo gosta de serviço dela. Então assim, para dar um exemplo, né? Nos Estados Unidos, todos os presidentes americanos, todos, de George Washington ao Biden, só 2 não eram evangélicos, 2 são católicos. E sempre o Biden é católico e o John Kennedy, o resto tudo evangélico. Por que eu estou falando isso? Porque lá ninguém interessa por isso, é uma coisa nossa. E sempre teve um conselheiro evangélico, né? Sempre, de Eisenhower até George Bush filho, foi o Billy Graham. Billy Graham foi o grande conselheiro dessa pancada toda, dessa turma toda aí. Aí ele só não continuou sendo conselheiro, primeiro que o Obama não quis ter conselheiro evangélico. Não quis ter essa figura de conselheiro e também já estava mais velho. Já estava bem velhinho já. Né? Então, assim, como eu estava falando, agora é um negócio muito tupiniquim, mas enfim. Mas tem gente que precisa, então eu peguei textos bíblicos, mostrei. Tem um arcebispo anglicano chamado Desmond Tutu. Já ouvi falar, Desmond Tutu. Ele é Nobel da Paz. E ele lutava, era ele e Mandela. Contra o apartheid na França, meu Deus do céu, contra o apartheid na África do Sul. E o Desmond Tutu, uma vez falando, é uma frase famosa dele, ele fala assim: eu não sei que Bíblia que esse povo lê quando fala que não pode ter política, que a Bíblia não fala de política. Não é a mesma minha. O Desmond Tutu, Nobel da Paz e bispo anglicano e talvez a maior autoridade religiosa da África do Sul, a mais respeitada, o senhor hoje já deve estar beirando seus 100 anos de idade, ele tem essa frase, porque de fato a Bíblia fala muito sobre o processo político. E você tem vários heróis na história política de nações, bons, importantes, que foram cristãos devotos, verdadeiros. Então, um dos meus heróis, talvez, o meu herói político, né, o meu grande herói político, é um cara que o sonho dele era ser pastor. Olha só. E ele, menino de tudo, a história dele conta isso, 20 e poucos anos, ele candidatou na farra para ser conselheiro da cidade dele lá na Inglaterra, de lá foi para o parlamento e nunca mais saiu. Mas aí ele converteu, virou um crentão daqueles assim de fervoroso, etc e tal, casou, arrumou a vida dele com o seu tempo, agora eu quero ser pastor. Só que nesse meio tempo ele inventou uma luta, ele inventou uma briga,
Que isso? Pegou uma briga, uma luta, né? Eu digo briga que eu tô falando, luta de vida, né? Sim. Uma batalha, né? Que era contra a escravidão. E ele falou, enquanto eu não acabar com a escravidão na Inglaterra e no mundo, eu não deixo de ser parlamentar, não vou ser pastor. Então ele passa mais de 20 anos no parlamento lutando contra a escravidão. Quando ele consegue acabar, primeiro ele vai acabando uma coisa atrás da outra. Ele acaba com o tráfico negreiro, ele proíbe o tráfico negreiro e vai, por fim, ele acabou com a escravidão. Aí ele fica doente e morre. Então, ele acabou não sendo pastor, mas o sonho dele. O nome desse cara é William Wilberforce. Já ouvi falar também. É uma história rica, sensacional. Tem um filme antigo que conta a história dele, que é Amazing Grace, que é até daquela música mais famosa. É verdade. Porque o William Wilberforce era discípulo, era ovelha do John Newton, do pastor John Newton, que é o que compôs o Amazing Grace, que é o hino internacional dos cristãos, né? A maravilhosa graça e tal. Todo mundo já ouviu essa música. Todo mundo já ouviu. E um filme, alguma coisa, já viu essa música. Então, assim, ele compôs. Então, até o filme chama Amazing Grace. Conta a história desse cara. Então, William Wilberforce, se não fosse ele, aí você vai vendo, até foi um espiral de coisas. Quando ele acaba com a escravidão, quando ele proíbe, o tráfico negreiro, acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Posteriormente, acaba no Brasil. Então, assim, o ato dele, a pancada que ele deu, porque a Inglaterra, como os Estados Unidos daquela época, né? Ela que tinha barcos, que tinha domínio da pólvora e tal. Então, quando ela proíbe a escravidão, isso vai derrubar os navios da escravidão que trazem para o Brasil, para os Estados Unidos, acabou com a escravidão no mundo. Olha só, que louco. Foi isso que foi alemão. O cara é um crentão. Então, assim, como é que eu vou falar? Como é que a gente vai falar para o cidadão que é crentão, igual você falou, fervoroso, como era o Wilberforce, falar para ele, não entra na polícia. Imagina se o Wilberforce tivesse largado, falou, não, vou ser pastor, vou para minha paróquiazinha, vou cuidar lá da minha paróquiazinha. A história era seria radicalmente alterada. Totalmente alterada. Então, assim, como é que. É isso que talvez a turma que possa estar nos assistindo agora tem que entender. Às vezes Deus coloca missões no nosso coração, como do Wilberforce, para mudar Guaiatuba, para mudar Goiás, para mudar o Brasil, para fazer uma coisa legal pela saúde das pessoas, a bagunça que a gente passou nesse país, né, desde a redemocratização para cá. Então são coisas que às vezes a galera que está assistindo a gente aí precisa estar animada para ver transformando. Não adianta ficar reclamando em casa não. Só no Facebook, não, brigando. Não, mandando pessoal. Esquerda, direita. Não, isso aí não adianta em nada, não resolve em nada. O que resolve é falar, agora eu vou mudar, vou fazer as coisas para mudar. Vou ser um agente de mudança. Dar certo. É verdade. Você já foi vereador? Já foi deputado estadual e federal. Sim. Qual desses três foi o mais difícil de atuação? Quais foram os desafios também? Vamos lá. Vereador era novo, estava começando. Eu já fui, eu ganhei a eleição em 2004, na eleição 2004. Eu fui o vereador mais votado naquela eleição em Goiânia. Então eu cheguei na Câmara novo, né? Aí você chega lá, tá aquela turma lá que tá. Pra você ter uma ideia. 30 anos. É verdade. Né? Tem um vereador que até hoje ele é o decano aqui da Câmara de Goiânia. Olha só. Que em 2004 ele era o decano da Câmara de Goiânia. Nossa! Você tem uma ideia, né? Que foi patrão do Leonardo e tal. Enfim, então assim, estava começando, estava aprendendo, mas também não tem muitos desafios. Né? Fui para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia eu peguei uma briga muito doída, muito brava, que mexeu muito comigo, que foi a CPI de combate à pedofilia e à exploração sexual infantil. Eu me tornei o inimigo número 1. Nossa! Então a gente descobriu pontos de exploração sexual no estado, desvendando, pegamos gente, fizemos denúncia, recebi ameaça. Então, assim, só da gente ouvir aquelas coisas. Por que eu cuido tanto de conselho tutelar? Por que eu cuidei tanto de conselho tutelar? Porque eu descobri que os conselhos tutelares não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada para fazer. E muitos até hoje não tem. Né? E muitos até hoje não tem. Mas os conselhos tutelares são a primeira enfrentamento desse tipo de situação. Eu falei, gente, vocês não tem nem computador lá? Ele falou, rapaz, não tem nem chamex, não tem nem folha, quanto mais computador. Então, assim, isso lá em 2000 e quando é que foi? 2010, 2009, 2010 nós fizemos essa CPI. Certo. Então foi um trabalho pancado, né? E quando eu cheguei na Câmara Federal, eu já tinha experiência, mas a Câmara Federal...
A Câmara Federal, já tinha vindo de 8 anos da Assembleia Legislativa, né? Mas quando você chega na Câmara Federal é outro mundo. A Câmara Federal é outro mundo. E eu fui para a Câmara Federal, como eu falei, naqueles anos turbulentos. Nossa, né? Só porrada. Eu gosto de briga, assim. Eu gosto de lutas boas. Então eu fui para o CPI do impeachment. Eu tenho consciência que foi um livramento para o país, o impeachment. Então, assim, é uma das coisas que eu me orgulho de ter participado, porque o Brasil estava indo de mal a pior. Eu acho que assim, o Brasil tinha chegado no fundo do poço e tinha gente que pegou pá para cavar mais. Nossa. O negócio estava assim, economicamente falando, mas também de atos de corrupção, de descontrole, de vandalismo e de imoralidade que passava de qualquer sanidade. Quando eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender. Não sei se vocês lembram daquela exposição artística que de arte não tinha nada. Sei. Um rapaz que é muito comentário. Lá no MASP. Nessa aí eu peguei uma briga lá e teve deputado do PT que quase veio pros tapas comigo. Nossa. Eu vi um meme interessante. Com o PT tinha exposição. O Bolsonaro tem prata na Olimpíada. A criança ganha medalha, né? Diferença. Pois é, lá essa exposição, eu lembro, foi quando aconteceu, no outro dia eu estava na Câmara. Eu fui pro pau. É inaceitável, porque eu fui presidente de uma CPI na qual nós ouvimos especialistas dizendo assim: criança não pode ficar perto de homem pelado, de adulto pelado, não pode, ele não pode acostumar com o corpo. Não tem sentido. E aí acontece um negócio daquele, e quem fosse contra, pra vocês verem, não fala quem é não. Nossa, Fernando. Depois eu atendo. Vai dar com moral, hein? Não pode ficar bravo comigo, não. Vai dar com moral, Fernando. Esse aqui não pode, não. O cara que vai ter agora pode ficar bravo comigo, não. Okay, ó. Então, assim, foi uma exposição tão nojenta que eu acho que o Brasil chegou naquele ato. Eu tenho comigo que aquele ato foi o fundo do poço do Brasil, sabe? Entendi. Nós chegamos, tem aquela passagem da Bíblia, da corte de Beltesazar com Daniel. A Bíblia diz que uma mão aparece na parede, escreve Meire, Tekel, Parcimo, seus anos foi colocado na balança e achou em falta. Eu acho que aquele ato lá, e Deus falou: não, chega, basta. Vamos cancelar isso aqui. Não tem jeito, vamos zerar, porque o negócio aqui, penso eu. Então, assim, eu tenho orgulho de ter participado disso. Eu tenho orgulho de ter sido um dos 11 deputados federais, só sobrou 11, de 513, só 11, que votaram integralmente o relatório do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Olha só. De 500, não é que todo mundo rejeitou, é porque teve partes, né? Não sei se vocês lembram, foi bem estipado o negócio, o projeto foi bem dividido e tal, mas dos 513, 11 votou na íntegra aquele projeto que foi com 2 milhões de assinaturas lá para o Congresso. Nossa. Então, assim, os processos do Temer. Se eu votei a favor da cassação do Eduardo Cunha, que merecia. Se eu votei a favor do impeachment da Dilma, eu não podia também fingir que não estava acontecendo nada. Então, no Temer, por mais que eu reconhecesse que ele estava fazendo uma boa administração, um bom presidente, mas o que pesava contra ele, assessor com mala de dinheiro, correndo pra lá e pra cá, lá em São Paulo, estragando uma pizzaria deliciosa, não sei se vocês conhecem. E depois que eu vi ele saindo, a pizzaria que eu gostava de ir em São Paulo, eu não escolhi outra pizzaria, não, ainda arrebentou a pizzaria. Perdeu o cliente. Pois é, perdeu o cliente. O cara sai com mala de dinheiro, eu falei: não, peraí, não dá. E aí eu votei também. Então, assim, eu tentei ser muito coerente. Então, foram anos difíceis, mas eu já cheguei com uma bagagem. O negócio é o seguinte: eu tenho uma qualidade e defeito. O que eu pego para fazer, eu faço de verdade. Intenso. É intenso, exatamente, de cabeça. Às vezes faz até mal para a saúde da gente, mas eu entro de cabeça. Então, como eu entrei de cabeça, acho que eu só vi depois até o cansaço. Só o dia que eu deixei de ser deputado, eu falei: eu tô cansado, tô precisando descansar. Eu vi assim, uns dias tranquilos. Vou cuidar dos meus filhos, vou não sei o que. Foi aí que a gente cai. Mas eu acho que foi isso. São esses desafios assim. Nesse cargo deve ser assim: dorme pensando no negócio, já acorda já mais cedo, já desmaia. Não, desmaia. A gente chega tão cansado. Sim. Rapaz, se tem lógico, vai amigo. Não, se tem uma coisa que é mentira, e eu vou fazer essa afirmação aqui, que deputado não trabalha. Qualquer que seja.
qualquer que seja, do Tiririca ao qual que é o nome do Arthur Lira, presidente. É mentira. O deputado trabalha muito. Eu até, quem não acredita, porque eu sei que virou moda isso, falar isso, eu falo assim, ó, anda com o seu deputado um dia, vai lá para Brasília, o deputado te passar o dia todo com você. Eu sei. Porque é uma maratona de reuniões, de eventos, de comissões, e vai em ministério e volta, aí o cara liga lá do norte, fala, estou precisando de você aqui, deputado, o deputado corre lá, volta para trás. Nossa. Então assim, não tem, estou falando sério, dos 513 deputados lá, ou aqui na Assembleia Legislativa, não tem um que não trabalha. Eles trabalham muito. Alguns podem trabalhar errado. Alguns podem trabalhar de forma errada, mas todos trabalham. Isso é certeza absoluta, né? Então aí a gente, como eu falei para vocês, é o seguinte, eu chegava no quarto lá, né? Eu ficava no hotel, né? No quarto, chegava lá, sei lá, era a sessão terça e quarta, principalmente na época que o Eduardo Cunha era presidente, acabava às 3, 4 horas da manhã. Nossa. A gente já chegava assim, ó, desmaiando. Eu desmaiava, nem sei. Deitava, nem tirava a roupa. Não, eu lembro que você foi em Goiatuba uma vez, fez uma palestra sobre pedofilia. Eu comecei a chorar, falei, cara, tô chorando. Eu ia pro cara, um barbudão do meu lado assim. É difícil, cara. E chorando, o pessoal se comove mesmo. Assim, não, mas é muito pesado o que acontece. É o crime mais hediondo. Nossa. Ó, até aquele fato do rapaz lá do MASP, que eu não sei por que ele não foi preso. Eu não sei como ele não foi preso. Eu não sei como a mãe daquela criança os pais daquelas crianças não responderam o processo. Não sei como. Eu não sei mesmo, tá? Até porque feriu o ECA totalmente. Mas até aquele ato eu tinha uma frase, eu falava assim, olha, só não é contra a pedofilia quem é pedófilo. Que eu achava que era um tema que unia direita, esquerda, baixo e cima, crente, ateu, todo mundo, pô. Né? Um negócio tão... O pedófilo, se ele vai preso, lá na cadeia, você tem que isolar ele. Porque lá tem uma ética que não aceita pedófilo. Até o bandido... Nem é uma ética, né? Não, uma ética entre aspas. Até o bandido, até o pior bandido. O criminoso, ele não aceita a pedofilia. Ele não aceita quem faz desgraça com criança, esse tipo de crime, que é o pior de todos. É coisa de desengonçada mesmo. Animalesca, endemoniada, uma coisa assim, sem concepção, e não tem solução. Uma coisa que eu aprendi, o pedófilo precisa ser tirado da sociedade, não pode conviver em sociedade, porque ele não muda. Ele não muda. Eu sou pastor, eu acredito que Deus muda a pessoa. Mas é só Deus. Não tem mais nada que muda, não. E mesmo assim, mesmo que mude a pessoa, ela tem que responder pelo crime dela, tem que ficar na cadeia. Lógico. Então assim, emociona todo mundo, arrebenta com emocionar todo mundo. Mas até aquele ato eu achava isso. Aí depois que eu vi os caras brigando comigo, falando que eu tava indo contra a arte, chamando aquilo lá de arte. Aí eu comecei a achar que tem uns que sei lá, eu não vou falar que concordo, mas que, sei lá, Passa a mão na cabeça. Que é um absurdo um negócio desse. É um absurdo. Se nem criminoso, nem assassino tolera um negócio desse, quem é a sociedade tem obrigado a aceitar, né? Não existe. E não pode. É uma discussão que não pode nem ser feita. Isso não pode ser nem feito. Se alguém tentar fazer uma discussão em cima disso, essa pessoa tem que ser literalmente repugnada. Porque se não tem uma coisa mais preciosa para a sociedade do que as crianças, eu não sei o que é mais precioso. O que é mais precioso que criança? Não existe. Não existe. O que é mais frágil do que criança? Não existe. A pureza da criança, você vê ela perdida por um bandido, um louco desse aí, é muito triste. Não é só pureza, ali você tira literalmente a vida. A vida dela. Não é a pessoa, às vezes a criança não morre, mas você tirou a vida dela. Trauma pro resto da vida. Trauma pro resto da vida. A gente falava uma frase, né? O que faz do corpo é terrível, o que faz na alma é muito pior. É muito pior. Como é que foi o seu chamado assim pra política? Não é que eu tive um chamado, eu era pastor de jovens, né, e graças a Deus bem sucedido, estava tendo muita gente, os cultos de jovem muito movimentados, muito cheio, né, e aí uma turma da própria igreja falou, por que você não sai candidato a vereador? O vereador da época que representava a igreja era o Moza Moraes, o Bispo Moza. É o Bispo Moza, hoje é bispo da igreja, e ele não ia ser mais candidato.
não ia ser mais candidato. Vamos lançar o Fábio de novo, uma coisa nova e tal. E aí teve um processo para me convencer. E eu vou te falar por quê. Porque o meu sonho e o sonho da minha noiva à época, hoje minha esposa, era sermos missionários na África. Nossa, a minha mulher era jocuneira, da Jocum, estudou medicina para isso. Eu queria, a gente queria trabalhar com missões. Então teve um processo de convencimento, né? E aí fala, tem que ser você, não, mas não é isso que eu pensei para minha vida. Não. Minha noiva, então, se eu falasse esse negócio dela, ela queria me bater. Nossa. E tal. Eu falei, agora eu não vou conseguir nem casar com a mulher, mas então, é virar a carroça. Até que um pastor que é médico, chamado Luiz Augusto, olha o nome dele, do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Primo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele chega em mim e fala assim, ó, você não quer ser missionário? Eu falei, quero. Ele tinha sido meu primeiro pediatra, ele é médico. Como ele atendia, na época ele era ateu, ele atendia os meninos da casa juvenil, de graça. De graça? Aí botava eu também para ser atendido, né? Ele foi meu primeiro pediatra. Aí depois ele se converteu, se tornou pastor da igreja também, então, e ele virou para mim, ó, Deus está te chamando para ser missionário entre os canibais da política. E aí foi a primeira vez que eu ouvi com outro ouvido. Aí eu falei, então tá, vamos lá, vamos ser candidato. Como eu falei, eu faço tudo com muita intensidade. Então fomos mais votados. Aí de lá fui ser deputado estadual, por reeleição. Então, mas não deixei o chamado ministerial. Não aceitei deixar. Até a visão da igreja, que eu congrego até hoje, evidentemente, era igual muitas ainda aí. O cara, quando é candidato, ele tem que se licenciar do ministério. Eu falei, não aceito. Eu lembro de ter falado isso, eu não aceito. Vocês querem, eu vou continuar sendo pastor, continuar pregando, vou continuar cuidando de ovelha, vou continuar. Beleza? Combinado? Combinado. Então, beleza. Então aí foi até uma mudança de regra dentro da igreja. Hoje não precisa mais disso, mas até então precisava. O cara sair candidato, ele precisava licenciar o Moza, licenciou várias vezes para ser candidato. Então eu fui o primeiro a não precisar fazer isso. Então eu continuei. Inclusive, já estive na África 3 vezes, em 5 países, pregando e fazendo trabalho, eu e minha esposa. Eu não deixei meu ministério em 5 países, não, em 3 vezes em 3 países, corrigindo aqui, fazendo um trabalho missionário. Então nós nunca deixamos de exercer o nosso ministério. Entendi, massa demais. Fábio, eu fico acompanhando com as caixinhas de perguntas que você solta lá. A pergunta que eu vejo que não quer calar: deputado estadual, federal ou Senado? 2022. Opa! Não, o seguinte, né? 2022 é o ano que vem. A gente não pode ficar fazendo esses planejamentos demais, não. Porque depois ou você frustra outros e tal. Então, 2022, a Bíblia fala que cada dia o seu mal, né? Então, você atura o que vem cada dia. Mas se eu pensar em ser candidato, e tô naquela fase de ouvir amigos, de orar a respeito, de pensar, né? Não é uma decisão, mas você vai pensar, eu tenho família. Eu falei com vocês, agora eu tenho filho adolescente, então o filho adolescente opina. Vai dar opinião, não é só minha mulher, meu filho adolescente vai opinar. Tá? Então, assim, é um outro momento, né, da minha vida que eu estou passando. Mas se eu pudesse, se eu quiser, eu quero voltar para Brasília, porque lá é o centro nervoso da coisa, é onde você tem o que precisa ser mudado. E hoje você tem, pela primeira vez no país, um governo que valoriza, eu não vou falar nem de direita, porque você já teve governos que se disseram de direita no Brasil, mas que valorizam certos princípios. E eu não apoio pessoa, eu apoio princípio, é diferente. Eu apoio princípio. Tem princípios que vale a pena você lutar, que vale a pena serem mantidos. Eu não estou falando que o governo é perfeito, muito pelo contrário. Eu estou falando que há princípios que precisam ser mantidos. Então, assim, para essa luta eu acho que eu tenho essa disposição. E essa luta é lá em Brasília, não tem jeito, né? Eu acho que aqui no estado tem gente que pode fazer essa luta, uma luta que eu já passei, que eu já dei minha contribuição. E querendo ou não, eu sinto que a minha contribuição em Brasília ficou incompleta. Nossa. Né? Então eu precisava completar ela. Então, se for para pensar numa candidatura o ano que vem, seria para completar o que eu comecei em Brasília. Eu preciso completar o que eu comecei em Brasília.
Mas como eu disse para você, nós estamos em 21. Você vê que esse ano está tão esquisito. Tá complicado. Que até a Olimpíadas é de 20, né? 2020, né? 2020. Tóquio 2020. Então, assim, vamos, 21 a gente faz uma outra, se a gente pegou. Essa não é uma Olimpíada meio retrô ali, né? É, retrô. Isso é porque é o Japão que é avançado, voltou ano passado. E quais, assim, os políticos atuais que te inspiram, assim? Rapaz, eu vou falar, deixa eu te falar, não vou falar gente no Brasil não, porque você tem aqui no Brasil alguns que são meus amigos, aí eu esqueço alguém, vai ficar magoado comigo, eu não vou. Então assim, eu gosto muito, eu admiro a Angela Merkel, por mais que às vezes ela teve uma ou outra ação mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não adianta. Você fala eu gosto do fulano, aí o cara fala, mas ele é assim. Fala, meu amigo, todo mundo tem defeito. É verdade. Todo mundo tem problema. O cara tá com a camisa de um time da Argentina. Meu Deus do céu. Boca Júnior, poxa. Então, assim, todo mundo tem defeito. Brincadeira. Então, assim, todo mundo tem defeito. Então não tem jeito, assim, falar. Mas, pô, a Angela Merkel tem um cara que chama muito. Tem dois caras nos Estados Unidos que chamam muito a minha atenção. Primeiro é o Mike Pence, que foi o vice do Trump esse tempo todo. E você veja que ele foi um vice fiel, mas ele não quis se submeter, como, por exemplo, o Trump virou e falou assim, não vou passar a faixa para o próximo, né, para a democracia. Né? Lá não tem esse negócio de passar a faixa, o negócio essa coisa brega é nossa. Lá não tem isso, mas ele foi lá e foi na posse do John Biden, então, valorizando a democracia. Isso chama muita atenção. E ele é um cristão que resolveu ajudar. Ele é um cristão verdadeiro que resolveu participar, de mudar as coisas. Então hoje seria o Mike Pence. Tem um cara que chama muito minha atenção, não tenho acompanhado muito não, mas é o governador da Flórida, chama Ron DeSantis. Ele é um cara muito bacana de se dar uma olhada, de falar assim, pô, deixa eu dar uma analisada ali. Eu acho que é esses. Hoje que estão vivos é esses. Se você perguntar para mim quem já foi, o Abraham Lincoln chama muito a minha atenção. O Lyndon Johnson, por mais que teve muitos percalços no processo dele, mas ele foi um cara que lutou, e é o que eu falei, meu grande... O Churchill, Winston Churchill, como é que eu não posso enaltecer essa figura, esse cara que foi importantíssimo para vencer, para arrebentar com Hitler, né, para vencer Hitler. E o William Wilberforce, que eu falei aqui, que chama muita... que é o meu, não vou dizer ídolo, né? O carro-chefe. Mas o carro-chefe dessa admiração. E como é que você vê o governo Bolsonaro hoje, assim, chegando no momento de hoje? Tá, o governo Bolsonaro é um governo muito, muito bem intencionado. Todos os governos hoje você tem que analisar eles, todos, tá? De governador, prefeito e tal, de um tempo para cá, com a ótica da pandemia. Porque todos tinham um projeto e esse projeto foi desfeito. A pandemia veio e o prefeito de Goiatuba, não sei, foi reeleito com um projeto. A pandemia quebrou esse projeto. Dá uma apertada. Você tem que pegar os investimentos, fazer tudo em torno da pandemia, tudo gira em torno da pandemia, então você quebra o projeto. Foi assim com o presidente, com os governadores, enfim. Somente o presidente e os governadores. O prefeito que foi eleito agora já veio eleito na pandemia, né? Mas eles não. Então você tem que analisar nessa ótica. Então ele teve muitas dificuldades que talvez outros anteriores não tiveram. E mesmo assim se manteve fiel a princípios, a valores. E isso é importante, isso é fundamental. E eu falo isso não só na questão de moral, mas eu falo isso também na questão econômica, o liberalismo econômico. Tanto é que mesmo era para nós ter tomado uma ré, meu amigo, terrível no país com a pandemia. E não tomou exatamente porque houve um liberalismo econômico que permitiu que a sociedade pudesse continuar produzindo, sobretudo agronegócio aqui no Brasil. Então esses foram acertos dele. Que valoriza. Ele é perfeito? Longe de ser perfeito. Vou começar que ele é palmeirense. Eu sou corintiano. Ponto negativíssimo. Então, já começa. Então, vai no jogo do Flávio. Tá longe de ser perfeito. Ele vai em todos. Né? Isso aí, mas assim, eu vejo ele assim, ele tem defeitos, fala demais, né? Bravo, né? Dá aquela cacetada e tal, aquela coisa toda que eu acho que eu não faria, eu acho que ninguém deveria fazer, ainda mais no cargo dele. Mas
Se você lá parar para pensar, nós estamos no lucro demais. Nossa Deus! Nós estamos no lucro demais. Sabe, os escândalos passados eram bilhões. A gente tava, se fosse analisar o governo anterior, está falando de desvio bilionário. A gente estaria falando de corrupção, pedofilia. Qual que é o problema dele? Não, ele xingou a jornalista. Não, pô, Bolsonaro, não devia ter feito isso, né? Mas nós estamos no lucro demais. É absurdo, né? Mas nós estamos no lucro? Luxo demais. Nós estamos no lucro demais. Deus me livre, sim, voltar esse povo para cá. Então, é o que eu falei, eu valorizo princípios, eu valorizo valores, e ele tem esses princípios, ele tem esses valores, e eu acho que se não fosse a pandemia, como eu disse, quebrou o projeto, poderíamos estar bem mais. Bem melhor. Tem uma turma que está com ele que é fera, Tereza Cristina na agricultura, foi minha colega deputada, é fera. Tarcísio, quem é que não vê o trabalho desse cara? A própria Damares dando show. O André Mendonça, quando era ministro da Justiça, o povo esquece, nunca teve tanta apreensão de drogas na história do Brasil como teve nele. 70% dos crimes são relacionados a tráfico de drogas, 70% dos crimes. Aí teve uma redução dos crimes no ano passado, não sei se vocês viram, teve uma redução ano passado. Desde quando começou o Bolsonaro, teve uma redução, no Brasil todo. Por quê? Porque começou a combater a chegada da droga que passa pelas fronteiras. O Brasil é interposto de droga no mundo todo, faz fronteira com os maiores produtores de cocaína do mundo. E os caras passam aqui, não tem nem como vigiar. Nós estamos falando de 1.700 quilômetros de fronteira. Nossa, a maioria é rio, é floresta, não tem jeito. Isso que o Brasil tem avião, tem um monte de coisa para combater e não consegue. Não tem jeito. O cara entra lá debaixo e eles são preparados para isso, são treinados para isso. O que o governo está fazendo? Foi em cima desses caras. Você não tinha o tráfico. Não é que não tem, continua tendo, mas você enfraqueceu muito. Reduziu bastante. Então, assim, são coisas que aconteceram no Brasil muito positivas. Mas eu repito, só da gente não ter escândalo político, escândalo de bandidagem, de sem vergonhice, só da gente estar andando para frente e ter mudado alguns valores no país que precisavam ser valores. O que o brasileiro quer, cara? O brasileiro quer trabalhar, educar o filho dele, não quer que ninguém intrometa na educação do filho dele. É verdade. Não quer que vai lá ensinar isso e aquilo outro, quer que ensine matemática, português, geografia, não é isso? Ele quer pagar as contas dele, cuidar da família dele, no final de semana assar uma carne, viver a vida dele, juntar um dinheirinho para ir para a praia, ou aqui em Goiás vai para a roça. Nossa praia Caldas Novas ali. Aqui em Goiás, né? Mas assim, ele junta um dinheirinho, ele vai para a roça, quer pescar. É isso que o brasileiro quer. Esse valor do brasileiro, de valorizar a sua família, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua comunidade, o Bolsonaro traz. Né? Que a gente fala que aí pejorativamente eita palavra tentaram colocar como uma palavra ruim, mas é uma palavra excelente, conservador. É excelente essa palavra. O que é bom a gente tem que conservar mesmo. Com certeza. O que é bom a gente tem que valorizar mesmo. Né? Antigamente era um tal de movimento invadindo terra dos outros, tomando terra dos outros. Hoje não tem isso mais. Rapaz, não vejo mais não. Hoje você quer ter terra, vai trabalhar, vai juntar dinheiro e vai comprar a sua terra e vai produzir na sua terra. Aí alguém vai dizer assim, mas as terras improdutivas, nunca o agronegócio produziu tanto como nesses anos de tempo para cá. Nós estamos batendo recorde de safra, de exportação, o levante econômico está vindo do agronegócio, aí vem com uma conversa fiada dessa. Então assim, eu repito. O agro sempre foi forte demais e agora está... E precisa, poxa, nós somos no território. O nosso país é maravilhoso, cara, é abençoado por Deus e bonito por natureza. O nosso país é maravilhoso. Tudo que se planta aqui, talvez seja o único país do mundo que a terra planta tudo. Tudo, dá tudo. Aqui, nossa região então é maravilhosa. Goiás, Mato Grosso do Sul, tudo que você planta, o sul do Pará, tudo que planta, colhe, dá aqui. Então assim, é um país maravilhoso. Se a gente tiver alguém que não atrapalha, entende? E que leva valores, tá bom, por isso que eu estou falando, nós estamos no lucro demais da conta. Visto que nós já estava passando, Deus me perdoe. Nós já estava passando esse tempo atrás, Deus me perdoe. Tá louco. E o cenário para 2022? Você está confiante com
esse pessoal que tá aí no poder, assim, o Bolsonaro, o pessoal aí. Sem paixão? Fazer uma análise sem paixão? Análise sem paixão. Análise sem paixão. Com a chegada do Lula, foi livrado pela Suprema Corte, o cara condenado em segunda instância, que já revisto no STJ, já confirmado pelo ministro Fachin, que foi mantendo decisões contra ele, depois mudou de ideia, mas foi mantendo decisões contra ele e tal. Com a chegada dele, aí você já tem os dois lados. Já é outro cenário, né? Não existe uma terceira via. Então você já sabe quem vai disputar a eleição. Vai ser esses dois, vai ser dois lados. No Brasil sempre é dois lados. Você tem desde 89 você tinha o PT do lado. É porque assim. Nunca teve terceira via. Você tinha o PT e o anti-PT. Agora você tem o Bolsonaro. E o que é o anti-Bolsonaro? O PT. E tipo assim, mais do nosso interior lá nunca teve esse negócio de esquerda e direita, não. Era PDS, Arena, PDS e MDB. Arena, depois foi PDS. E MDB, né? Aí depois virou Marconi. Onde um fosse era briga. É dois lados. Mas é assim, a eleição é assim. Se você for pensar, em 89 foi assim, Lula e Collor. Era o PT e o anti-PT. Em 89 foi aquela bagunça de candidato, né? Então você tinha o Brizola também, mas era sempre... Foi que o Silvio Santos tentou? Tentou e se tivesse conseguido era presidente. Era presidente. Tinha sido presidente. Mas foi questão de dias. Não, caçaram ele. Os deputados... Foi questão de dia, mas inventaram essa regra para tirar ele da disputa. Mas assim, vamos lá. Naquela eleição de 89, já tinha direita e esquerda. Já era direita e esquerda. Você tinha o Brizola e o Lula de um lado, Collor... E aí, Maluf, o próprio Caiado era candidato a presidente naquela eleição, mas então do outro lado. E aí foi esquerda e direita. Aí você vem em 90, passou 5 anos, porque depois virou 4 anos, veio para 94. A eleição do Fernando Henrique, que é o Tamayo que virou presidente, Fernando Henrique, quem que era o outro lado? Lula. 98, Fernando Henrique, o anti-Lula e o Lula. Aí em 2002, mesma coisa, 2001, até chegar hoje, até chegar no Bolsonaro na última eleição, que tomou esse aspecto do PSDB, virou ele essa alternativa à esquerda, né? E aí a reeleição vai ser do mesmo jeito. Não tem. Eu poderia até acreditar numa terceira via se não fosse o Lula. Mas como o Lula tem lá seus 20% de eleitor que gosta dele, que ama ele... Datafolha tá um monte, né? Agora, Datafolha, se fizer uma pesquisa, eu sou o homem mais bonito do mundo. Certeza absoluta. Aí você olha lá assim, lá embaixo, lá assim, que é consórcio Globo. Não. Se for a Datafolha, certeza. Pra Datafolha, eu sou o mais bonito do mundo e o Brad Pitt tá lá embaixo. Assim, para com isso. Penúltimo, Brad Pitt. Eu acho que a gente ficou acompanhando muito essa questão de... Alguém da esquerda lá na cidade coloca assim, quem você votaria, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro tá com 80, aí o cara tira a pesquisa do... Pois mas é assim, lógico que tem pessoas, e eu respeito se é de coração e se é por ideologia, que votam no Lula, que acreditam, merecem de todos nós a consideração e respeito, política, viva a democracia é assim. Mas todo mundo que eu pergunto, ele fala a mesma coisa. Fala, lá só conhece a gente vai votar no Bolsonaro, não conheço. Eu estava em São Paulo, passei quase 2 semanas em São Paulo perguntando, todo mundo falando a mesma coisa. Eu não entendo essa pesquisa, não. É porque assim, tem uma direita agora formando, que meio que tava com o Bolsonaro, deu uma saída assim e tá tentando emplacar uma terceira via. Mas quem que é esse candidato? Esse aqui é o Eu não vi nomes ainda. Ontem eu vi o Datena. Mas essa turma vai apoiar o Bolsonaro depois. Você acha que vai voltar? Porque, não, eu vou explicar. Vai apoiar o Lula. Ainda não tem. O Lula não vai. Nós temos segundo turno. Nós temos primeiro e segundo turno. Não dá pra ser primeiro turno vai ter gente que vai quem vai ser candidato a presidente? Ciro vai ser candidato, ele não vai abrir mão. Será que a Marina já apareceu? Acho que ela não sai, não. Não sai, não? A papai Lula vai ser candidato, acho que ela não vai. Eu penso. Então você tem Pode ser junto com ele também. A Marina saiu candidata contra a Dilma. Não saiu candidato contra o Lula. Papai Lula é papai Lula. Então você tem o Ciro, que o Ciro realmente independente, ajeitando ele. O Dória, que não vai abrir mão de ser candidato. Da Ciolo? Acho que não. Acho que ele não dá conta de ter legenda. Não tem um partido que vai apostar nele, penso eu. Posso estar enganado. Apesar que ele fez uma fumaça, né? Vai lá destruir as
as estátuas da Havana. Enfim, mas assim, esses dois é candidato. Eu não sei quem mais poderia sair. Eu acho que esses 4, Lula, Bolsonaro, Dória e Ciro, são candidatos. Deve ter mais uns outros candidatinhos aí, mas esses são candidatos. Eles vão forçar, esses pequenininhos vão forçar o segundo turno. Quem vai para o segundo turno? Quem tem mais de 25% dos votos. Quem é que tem mais de 25% dos votos? É Lula e o Bolsonaro. Pronto. Então aí eles vão ter que escolher. Ou eles vão fazer igual o Ciro da outra vez, foi para Paris, né? Quem tiver dinheiro vai para Paris. Quem tiver dinheiro for vacinado. Detalhe ainda, né? Hoje agora tem que ser vacinado. Fábio, vi também que você é historiador, você até contou umas histórias aí. Qual que foi as evidências assim, que você viu, que você mais gostou, vislumbrou, e inclusive também sobre história da igreja, artefatos que você já soube, você já viu? Não, mas história é diferente de arqueologia. Arqueologia faz parte do ramo, mas é diferente. Mas não, bom, história é um negócio muito maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que se interessar pela história. Tem até aquela frase: a gente tem que aprender sobre a história, até para que os erros não se repitam e as coisas boas permaneçam, né? Então eu penso assim, você tem que valorizar a sua história, conhecer a sua história, e aí não precisa ser uma pessoa formada na humanas. Acho que todo mundo tinha que conhecer o mínimo da nossa história para valorizá-la melhor, conservar os acertos e não repetir os erros, né? Vou dar um exemplo para você: Tiradentes. Pô, é um símbolo, né, de luta, de Confidência Mineira, né, democracia não, mas independência no país e tal. Ele era dono de escravo. Tinha escravos registrados. Olha só. Então, um herói nacional, que acho que quase uma sumidade no país, era dono de escravo. Era escravista, tinha lá. Então assim, vamos desvalorizar, vamos queimar, queimaram a estátua do gato, Borba Gato, vamos queimar todas as estátuas de Tiradentes? Lógico que não. Ele foi uma voz pela independência do país naquele momento. Mas sem um feriado ninguém fica, né? Não, isso aí não. Sem um feriado todo mundo quer. Fica. Mas ele foi uma voz antes mesmo de Dom Pedro, antes mesmo do Dom João VI estar aqui. Ele pregou a independência do nosso país. Mas aí a gente não precisa repetir os erros dele. Nós não precisamos tirar o que é de bom ali, né? A gente tem que abolir aquilo que foi errado dele, valorizar a luta dele pela independência e condená-lo por ter sido dono de escravo. Então conhecer a história é importante para que os erros não se repitam e para aquilo que é bom a gente conserve, a gente mantenha, né? Então assim, eu acho que todo mundo aí sabe. Aqui no Brasil, se você perguntar para uma pessoa, ele não sabe o nome de 5 ex-presidentes do Brasil, 5, 6 ex-presidentes do Brasil. Tem gente que não sabe nem quem votou na eleição passada. A gente precisa valorizar mais essa história. Poxa, até hoje os caras valorizam Getúlio Vargas no país de um jeito. Getúlio Vargas era ditador. Nossa. Getúlio Vargas ficou no poder 15 anos na ditadura, depois mais 4, né? Quase 4 na democracia. Pô, 19 anos no poder. E o cara, não, pai dos pobres. Que pai dos pobres? Porque naquela época, o Lula roubou isso dele. Naquela época, o pai dos pobres, ninguém podia contestar. Quem contestou levou tiro. Foi o caso Lacerda. Olha assim, mas hoje você escuta os caras, Getúlio, pai dos pobres. Pô, então tem que conhecer um pouco da nossa história pra gente saber, eu repito, pra gente valorizar e conservar aquilo que é positivo, aquilo que foi bom, e rejeitar, jogar fora aquilo que é ruim. Que foi ruim. Eu tô citando muito versículo da Bíblia, experimentar e tudo e reter o que é bom. Né? Você falou questão de arqueologia aí, da Fernanda tá falando aí. Eu vou mudar uma coisa meio nada a ver que aconteceu comigo. Você acredita que pode haver alguma possessão de alguma coisa? Você ganhou alguma coisa ali, tem alguma coisa ali envolvida com um trabalho feito pra você? Alguma coisa que tinha um trabalho por trás, você pegou esse... Maldição, tem um texto em Provérbios que diz: maldição sem causa não pega. Pode lançar à vontade, olho gordo, trabalhos espiritualistas, consagrar coisa. Se você está com a sua vida em Cristo Jesus, se o sangue de Cristo aí não é religião, é Jesus. É uma diferença grande nisso aí. Pode fazer o que quiser, não pega não. Pode dar o que quiser, não pega não. Agora, se está em dúvida, orar nunca fez mal para ninguém, orar só fez bem.
Orar nunca fez mal. O cara às vezes me liga assim, mas eu tive um sonho ruim, um pesadelo. Tem algum significado? Muito provavelmente você comeu muito à noite, passou mal, muito provavelmente você assistiu uma porqueira na televisão e tal. Traumatizado. Mas eu acho que tem. Então ora, meu amigo, ora. Orar nunca fez mal pra ninguém. Só faz bem, oração só faz bem. É verdade. Né? Então, assim, eu pego o texto da Bíblia, maldição sem causa não pega. Se você está em Cristo Jesus, o cara pode fazer o que quiser, espiritualmente falando, porque não existe nada mais forte do que a força de Deus. É verdade. Tá? Partindo aqui pro final, Fábio, a gente fez um monte de pergunta aqui, mas eu queria saber se tem alguma pergunta que nós não fez, que você gostaria de ter respondido aqui. Rapaz, sei lá. Não sei mesmo. É isso aí, eu estou sempre à disposição de vocês aí para qualquer bate-papo que vocês quiserem fazer. Bom demais, né? Eu quero te agradecer imensamente por ter. Se eu soubesse, eu tinha visto com camisa de time. Eu na próxima você vem, né? O negócio eu vou vir, então. Dá um conselho aí para nós, está começando um projeto aqui, eu sei como, né, um jornalista, historiador, um currículo. Invejável, né? Eu pensei que ia me chamar de velho, né? Mas não, olha só, continuo fazendo, eu acho que é o seguinte, a mídia hoje mudou. A mídia mudou hoje. A geração do meu filho, ela não vê televisão. Ela não sabe o que é televisão, não sabe mais o que é isso. Acho que a gente não vê mais televisão do que a gente via. Eu mesmo acho que eu gasto tempo na frente da televisão para assistir um jogo e ver jornal. Eu não gasto mais nada, não vejo mais nada. Você quer ver filme hoje, você vê na internet. Acabou. Então, isso que vocês estão fazendo é algo muito bom. Muito bom. Esse bate-papo, trazer gente que pode contribuir para o conhecimento de quem vai assistir. É o futuro. A mídia é essa. Hoje a mídia é essa. E tem gente que começou simples e hoje virou uma coisa de louco, né? Virou hoje tem mais audiência, você tem like com o cara lá e vê, tem que falar certo. Você tem com o cara tem lá 1 milhão de pessoas assistindo. É louco, não tem programa de televisão que não tem isso. É verdade. Então assim, é isso, continua mesmo, faz isso que eu acho que vai ser muito legal, muito bacana. E eu tenho certeza que quem assistir, a minha talvez não, mas de outras pessoas vai gostar muito. Que isso! Foi massa demais. Quer falar alguma coisa disso? Não, só agradecer por bater esse papo legal com ele. Eu conheci através do pastor Jerônimo, do bispo William, né? Tive conhecimento do Fábio e desde então sempre tive um relacionamento legal, a gente sempre conversou. Por mais que ele seja flamenguista. Falando nisso, eu ia dar o boné do Vila pra ele, né? Na frente do estado de Goiás. Na frente do estado de Goiás e com o Vila aqui. Nada contra, mas ó, pronto, aí. É isso aí. Pessoal, eu quero só agradecer o Fábio pelo esse carinho que tem com a gente sempre aí. É um cara que você chama ele no zap ali, ia na hora, sempre foi positivo, então, obrigado. Obrigado. Feliz demais. Obrigadão mesmo, Fábio. Pede o pessoal lá para compartilhar, curtir. Bom, tá no YouTube também, né? Tá no YouTube então também. Se inscreva no canal, compartilhe, manda para outras pessoas, enfim, né? Se gostou da entrevista, fala. Se não gostou, coloca aí que não gostou também. Manifeste. O que é importante é isso, a democracia é isso, poxa. Você não é obrigado a concordar comigo ou com eles, né? O bom é a gente estar sempre conversando, interagindo, sem essas brigaiadas besta aí, muito pelo contrário, é assim que a gente constrói. Então compartilha, convida todo mundo para assistir, que vai ser muito bom. Obrigado, galera. Valeu. Nosso projeto depende muito de você, então mete o dedo no like, compartilhe com os amigos e olha, tem muito papo bacana em nossos canais. Vai lá e curte, beleza? Um abraço, galera, valeu!